Nós estamos estudando sobre o nosso funcionamento. Nossa alma, nosso eu, quem a gente é composto de 3 elementos. Quais são? Pensamento, emoção e vontade. Vamos lá de novo? Pensamento, emoção e vontade. Por que eu repito? Porque os estudos de aprendizado dizem o seguinte, que a repetição é uma das leis básicas do aprendizado. Então a gente precisa repetir para aquilo ir gravando dentro de nós. Então você tem dentro de você o seu pensamento, a sua emoção e a sua vontade, tá? Essa é a sua alma. Todos nós temos isso. E nós começamos a ver, eu montei um quadro um pouquinho diferente. Eu montei o quadro de que tudo que eu penso reflete na emoção e tudo que eu penso e sinto reflete no meu corpo. Então o corpo, ele via de regra, é um termômetro do que está acontecendo com a sua mente e com o seu afeto. Então o corpo, ele denuncia para nós aquilo que está havendo dentro de nós. Por exemplo, digamos que tem uma expressão que diz o seguinte, que o corpo fala. Digamos que eu toque num assunto com ela e ela não goste do assunto. Ela vai fazer assim. Ela cruza o braço. Por que ela cruzou o braço? Porque ela está me sinalizando que aquele assunto não é agradável para ela. Digamos que ela esteja escondendo algo. E eu pergunto para ela a respeito daquele algo. A primeira coisa que ela vai fazer é que os olhos dela vão desviar de mim. Porque o corpo está falando o que está ocorrendo na mente ou na emoção dela. Então o corpo da gente, ele fala conosco daquilo que está dentro de nós. O dia a dia da gente, às vezes, é tão acelerado, é tão cheio de coisa, o dia a dia, que eu não presto atenção no que eu estou pensando e não presto muita atenção no que eu estou sentindo. Então, o que Deus fez? Ele colocou o corpo como um sinalizador. O corpo, ele é para transmitir para nós a ideia de que você está bem, ou você não está ficando bem. Tem alguma coisa que você tem que corrigir dentro de você. Eu dei esse exemplo na semana passada, mas acho que é importante repetir. Quando uma criança ela está com uma infecção, o que o corpo faz? Febre. A febre pode matar? Pode. Se não for cuidada, a febre mata. Porém, a febre é um sinal de que há dentro daquele organismo uma infecção. Então a febre, ela nos é útil, porque nós sabemos o que está acontecendo com a gente. Esses sintomas que eu mencionei para vocês, a dor muscular, musculatura tensa, trapézio, musculatura fibrilando, dor de garganta, nó na garganta, apertamento, bruxismo, enxaqueca, labirintite, dificuldade de respirar, angina, que é aquela dor no peito. Tudo isso daí, via de regra, quando não é orgânico, então é um sinal que o corpo está dando do seguinte: você está com algum pensamento que está me fazendo mal. Você precisa corrigir o pensamento que você está tendo, tá? Só que como eu estou ensinando para vocês, a regra é a seguinte: primeiro eu penso, depois eu sinto, por último eu ponho no corpo. Então a regra é que primeiro vem o pensamento para depois vir a emoção. Eu estou fazendo o caminho de trás para frente. Eu estou usando o corpo para entender a emoção e para entender o pensamento. Vamos dar uma olhadinha agora na emoção. Quais são as emoções mais comuns que a gente tem? São essas daqui. Tudo isso daqui está no departamento da emoção. Vocês estão me entendendo? Como nossa cultura é uma cultura tropical,
a América do Sul, ela é uma cultura mais carregada no afeto. Você vai para alguns outros países, as pessoas às vezes nem te cumprimentam. Eles são objetivos, frios, diretos. A nossa cultura é uma cultura carregada de emoção. É natural de culturas tropicais. Então, nós colocamos um pouco mais de emoção. A emoção que nós temos é a mesma emoção que um russo que habita no gelo vai ter. É a mesma emoção, com a diferença que nós colocamos com um pouco mais de intensidade. Então, a cultura brasileira é uma cultura um pouco mais intensa. Falado isso, aí eu preciso dizer uma coisa. Alguns de nós escrevemos a emoção em negrito. Alguns de nós não amam. Parece que se tornam melosos. Tem que tocar o tempo inteiro. Tem que segurar na mão o tempo inteiro. Alguns de nós não ficam irritados. Tem raiva. Tem pensamento de matar um ou outro. Vocês estão entendendo? Alguns de nós não são estressados. A gente passou desse ponto há muito tempo. Tem uma irritação permanente dentro de nós. Então, não é todo mundo que é intenso. Mas alguns de nós aqui, com certeza, vamos ser intensos. A pessoa muito intensa, ela é uma pessoa muito esgotante. Só que ela é esgotante, em primeiro lugar, para ela mesma. A primeira pessoa que sofre com o jeito dela não é o marido, os filhos, a esposa. A primeira pessoa que sofre com o jeito dela é ela mesma. Por quê? Porque ela está carregada o tempo todo. Então ela faz, mas ela faz com muita intensidade aquilo que está fazendo. Você quer ver um outro jeito intenso de alguns de nós aqui sermos? Alguns de nós somos muito serviçais. A gente engata 4, 5 atividades ao mesmo tempo. Pega isso daqui, aí faz aquilo ali, aí faz aquilo outro, aí vai fazer aquilo outro. De repente você se aparece queimada. Nossa, nem percebi. De repente você é um desastre ambulante. Eu brincava que não podia passar um risco de giz no chão, porque eu ia dar um jeito de tropeçar. Eu era muito desastrado. Por quê? Porque eu era muito acelerado. É uma característica da ansiedade, da emoção da ansiedade. Se você tiver isso, você vai ter, se você tiver esse ponto que eu estou mencionando, o ponto da intensidade, você vai ter que aprender a se regular, porque você não vai crescer emocionalmente se você não for mais moderada. A moderação é uma parte do equilíbrio da gente, é um antídoto da ansiedade. Então, a primeira emoção que pinta dentro de nós, que aparece dentro de nós, que é comum a 100% de nós que estamos aqui, é a emoção da ansiedade. A ansiedade te deixa distraído. Você está com ansiedade do seu filho passar, é final de ano. Ele vai passando, vai passar, vai passando, vai passar, não vai passar, não vai passar. Aí você fica distraída nas coisas que você está vivendo no dia a dia. Quem aqui tem dificuldade com memória? Levanta alto a mão. Quem tem dificuldade com concentração? Deixa eu explicar. Você pode ter um problema com vitamina B12, porque a baixa da B12, ela dá problema de memória e problema de concentração. Então a primeira coisa que a gente precisa confirmar é, por um exame, verificar se a B12 está normal. Em geral, quando a B12 está normal, o que gera distração? O que gera perda de memória ou perda de concentração? Pensamento pesado.
Se eu mandar para o Ivan um WhatsApp dizendo assim: oi Ivan, esse WhatsApp vai chegar. Se eu mandar para o Ivan um vídeo carregado, esse WhatsApp vai demorar para sair, demorar para chegar. Por quê? Porque tem uma carga maior de informação. Presta atenção. Tem pensamento que é pesado. Ele é carregado. Tem preocupação que é grande dentro de nós. Por exemplo, o problema de dinheiro. De vocês está dispensando o relatório que eu vou fazer. Já sei que eu tenho que falar de dinheiro. Porque dinheiro carrega a mente. Aí gera em você distração. Então, se você tiver muitos pensamentos, você vai ter perda de memória ou perda de concentração. Se você tiver poucos pensamentos, mas estes poucos pensamentos forem pesados, forem assuntos difíceis dentro de você, você também vai ficar distraída e com perda de memória, sem concentração e com perda de memória. Vou dar um exemplo de um pensamento carregado que todos nós aqui passamos. Quando você tem uma enfermidade, você está no diagnóstico da enfermidade. A pior parte da doença é o diagnóstico. Porque você vai do nada ao tudo. Então você começa: ai meu Deus, o que será que é? Ai meu Deus, será que eu estou morrendo? Será que vai ter alguma coisa? Não, mas não deve ser nada não. Acho que isso daqui é daquela gripe que eu peguei semana passada. Então você vai do nada ao tudo. Como você não para de pensar até sair o exame, é um pensamento carregado. É um pensamento que vai gerar a perda de memória e a perda de concentração dentro de você. Então, a ansiedade, ela vai te deixar distraída ou vai te deixar agitada. Os dois polos a ansiedade faz. Te deixa passada ou te deixa muito agitada, muito ligada nas coisas, para você tentar aliviar um pouquinho aquilo que você está tendo. A ansiedade, ela deriva de onde? A ansiedade vem de um pensamento, que nós vamos ver semana que vem. A ansiedade vem do pensamento do futuro. Que mal que você aguenta? A Bíblia ensina com clareza: o mal de hoje. O mal de amanhã vai te deixar inquieto. Então nós precisaríamos disciplinar a nossa cabeça fazendo o quê? Espera aí, isso é mal de hoje? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha muita preocupação com o pensamento, com a vida financeira do futuro. Mas muita preocupação. Eu fazia o meu orçamento 3 vezes no dia. De manhã, na hora do almoço e no final do dia. Tentava fazer a conta de um jeito diferente, para ver se o resultado mudava. Mas o resultado nunca mudava. Até que eu aprendi que esse pensamento do dia de amanhã era um pensamento de ansiedade. Eu devo ter gasto uns 2 anos disciplinando minha cabeça. E ensinando minha cabeça um versículo que nós vamos estudar. Ele diz assim: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. O que eu fui aprender? É mal de hoje? Eu vou pensar. É mal de amanhã? Não vou pensar. Eu posso me programar para o dia de amanhã, mas eu sou proibido nas Escrituras de me inquietar com o dia de amanhã. Então, o pensamento do dia de amanhã, quem aqui tem pensamento do dia de amanhã? Levanta a mão. Olha lá, gente. Aí você acorda ansiosa. Você acorda agitada, preocupada, tensa. Essa sensação de agitação,
não sai de dentro de você. Agora, você quer ver o que é comum em alguns adultos e em algumas crianças especialmente? Tem adulto que por causa da ansiedade, ele tem crise de ausência. Então eu estou aqui conversando, de repente eu desligo. E eu estou aqui. Isso dura de alguns poucos segundos a alguns poucos minutos. O cérebro nosso, ele tem mecanismos de defesa. Sabe essa chave geral que existe na sua casa para a rede interna? Aquela chave existe para quê? Para proteger a rede interna de um raio. Então o que acontece quando a ansiedade é alta demais? O cérebro vai lá e desliga. O pensamento está tão carregado, que ele desliga automaticamente. É muito comum ver isso com criança. Casal que briga muito, a criança pode ter crise de ausência. E aí, para sobreviver, o cérebro tem que fazer isso. Então, essa ansiedade é uma coisa comum de todos nós. E ela existe porque nós temos pensamentos do futuro. Então a mente da gente está muito ocupada com isso daí. Primeiro sentimento. Segundo sentimento, não levanta a mão. Mas esse dá pensamento de morte. Esse faz você querer pular da janela. É um sentimento chamado angústia. O que é angústia? Angústia é um aperto que te dá no peito. Você tem um aperto aqui. Pode vir em forma de aperto, pode vir com um pouquinho de dor, mas você tem um mal-estar enorme. A angústia não faz com que exista lugar bom para você. Você senta na cama, não está bom, você vai para a sala, não está bom, você levanta da sala e vai lá para fora, não está bom, você abre a janela, não está bom. Quando você tem a angústia ela é um sentimento de desespero. A angústia é um sentimento muito intenso. Jesus teve angústia uma vez, no Getsemane. E a angústia dele foi tão forte, foi tão acentuada, que ele suou sangue. Hematidrose. É um caso raro que ocorre com algumas poucas pessoas no mundo, mas a ansiedade está num nível tal que a pessoa não transpira, ela transpira sangue. A célula capilar mais profunda não suporta a quantia de adrenalina que tem no organismo e ela rompe, e fazendo com que a pessoa soe sangue. É chamado de lágrimas de sangue. Hoje, comumente, eles conhecem essa doença. O nome da doença é hematidrose. É um suor excessivo, tão profundo, que a pessoa sua sangue. Quem tem isso daqui, alguém, não estou perguntando do presente, alguém já teve? Nós vamos ter muito mais pessoas aqui que tiveram. A palavra angústia no grego, ela significa, eu preciso de um cantinho. A palavra angústia significa no grego estreiteza de lugar. Eu estou acuado. Eu não tenho para onde ir. Eu estou desesperado. Você não tem possibilidade de resolver aquela situação. Quando você tem isso, é um sinal de que ou você está com uma situação externa muito difícil, ou de que você sobrecarregou a mente sem perceber por muito tempo. E aí você desespera. No desespero, o que ocorre? Pensamento de alívio. Você vai querer aliviar aquela angústia. É quando os filhos da gente usam droga. Está começando a fazer sentido? Uma criança de 15, 16 anos de idade, um adolescente, ele pode ter essa angústia. Se ele tiver essa angústia, é tão desesperado
desesperador para ele, é tão desesperador que ele precisa fazer algo para aliviar. Ele pode entrar no caminho da droga, pode entrar no caminho sexual, pode entrar no caminho da bebida, ou uma coisa muito comum, especialmente para quem é mais quieto, vai ter pensamento de morte, porque a morte vira um alívio. Vocês estão me entendendo? A grande maioria de nós não é suicida, mas um tanto de nós vai ter pensamento de morte mesmo sem ser suicida. Por quê? Porque vira um mecanismo de alívio. É um sentimento extremamente desgastante, mas extremamente desgastante. Este daqui, em particular, precisa de cuidado, porque este daqui pode pôr a cabeça da gente querendo aliviar de maneiras erradas. Você está entendendo? Então, a segunda emoção que nós somos tomados. A terceira emoção que nós somos tomados por medo. Quem aqui já teve medo na vida? Quem aqui nunca teve medo na vida? Meus queridos, é impossível não ter medo. Vamos pegar o gaúcho que mete um revólver na cintura. O cabra macho que meteu um revólver na cintura. Ele põe um revólver na cintura por quê? Tem medo. Mas é óbvio. Você está me entendendo? É óbvio, aquilo não é machismo. Aquilo é uma coisa que assusta e ele precisa criar mecanismos de proteção para ele. O medo é um sentimento comum para todos nós. Na Bíblia, quem que tira o medo? A figura do pai, mais do que da mãe. Medo é irmão gêmeo, univitelíneo, do mesmo óvulo de solidão. Entrou medo, entra solidão. Por isso que toda pessoa com medo tem que fazer o quê? Para ir ficar com alguém. Porque se ela sente a presença de alguém, o medo alivia. Por isso que tua filha pequena, teu filho pequeno, quando está com medo, a hora que você vê, ele está no meio da cama. Por que ele está assim? Gente, é instintivo dentro de nós. A gente procura companhia para dar conta de aliviar o medo que está lá dentro de nós. Então a companhia alivia, porém não resolve. Então nós vamos ter que parar e verificar da onde está vindo aquela sensação de medo. Medo vem de pensamento também de futuro, de pensamento de perda. Se você pensar em perder o emprego, o que acontece com você? Um dos sentimentos que você vai ter, o primeiro é a ansiedade. Um outro sentimento vai ser medo. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Se isso acontecer, como é que eu vou agir? Então o medo é um sentimento muito natural para todo ser humano, tá? Semana que vem eu vou me deter nele um pouquinho mais. Tudo bem?